Oi, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? O vídeo de hoje nós vamos falar desse cara aqui, ó. Param, cheio de marca de dedos, é claro. O Moto E7 64 GB, que não é nem Moto E7 comum e nem é o Moto E7 Plus, que também tem 64 GB. Então hoje nós vamos trabalhar eles, vamos brincar com ele, porque na verdade ele já é meu, tá? Eu uso ele para algumas coisas aqui no canal, mas eu vou resetar e vou tentar atualizar ele, e aí eu vou reinstalar tudo que tem nele e eu vou fazer um review de como ele é depois de 2 anos que ele foi lançado. E isso logo depois do nosso projeto de vinheta. Até daqui a pouco. Então, como eu vou trabalhar esse aparelho hoje, o Moto E7 64 GB, eu vou passar algumas configurações dele enquanto ele está ligando, tá? Ele já foi apagado e agora eu vou fazer todo o processo de... Hello, Moto. Ó, vou fazer todo o processo de ligar ele. Veja, ele está resetado. Vou fazer todo o processo de ligar ele, passar as configurações, instalar todos os meus drivers, aplicativos e tudo. Vamos ver qual o backup dos meus aparelhos que ele pegou, se foi do Moto G9, se é do Moto G60, que é esse que eu tô gravando, se é do G8 Plus que está ali atrás, ou se ele pega qualquer outro backup a partir da minha conta principal, tá? Antes disso, enquanto eu faço tudo isso, eu vou apontar um pouquinho as características desse telefone, tá? Esse é um Motorola Lenovo, tá? Moto E7 XT 2095/1, tá? Porque ele não é nem Moto E7, que só tem 32 GB, e nem é o Moto E7 Plus, que tem 64 GB, mas também é diferente aqui no dock das câmeras, tá? Esse aparelho ele foi lançado em 9 de dezembro de 2020, tá? Esse aqui foi comprado em Avant Premiere no dia do lançamento, tá? Ele tem 8,9 milímetros de espessura, tá? Ele tem 75 milímetros de largura e tem 164 milímetros de comprimento. Ele é um pouco menor que o Moto G9 Play e que o Moto G9 Plus, tá? Ele é bem menor do que o Moto G60 e o Moto G9 Power. Assim, a título de comparação para quem entende desses telefones, para quem está acostumado com eles, tá? Ele é leve, ele só pesa 180 gramas, tá? Essa tela aqui embaixo, apesar de ser muito bonita, formando esse degradê, é plástico, tá? E ele tem um nano revestimento repelente à água e poeira e respingos, mas já sabem, não tem certificação contra água, não invente de mergulhar o telefone, pelo amor de Deus, tá? Como sistema operacional, tá? Ele saiu de fábrica com Android 10. E eu não vou mentir para ninguém, porque a Motorola até hoje não atualizou nenhum dos Moto E7 acima do Android 10. Também não vou mentir, por exemplo, o Android 10, o Moto G9 Play que eu tenho, que está na última posição lá, o Safira, verde Safira, verde turquesa, o Safira é o azul. Ele já está no Android 11, não vai passar por atualização para o 12, ele foi lançado no Android 10, esse aqui foi lançado no 10 e hoje, 2 anos depois, ele ainda está no Android 10. Eu estou falando com o Moto G9, porque o G9 foi lançado na mesma época, tá? Os dois foram lançados e comprados na Van Premiere, no primeiro dia de compra, tá? Ele não tem histórico de atualização, ele não tem nada disponível, porque a Motorola simplesmente decidiu que não quer atualizar o telefone. Até aí, tudo bem. Eu fico com pena de todas as pessoas que compraram esse telefone 0 km e esperaram a atualização, porque ele não é um telefone ruim, tá? Ele é um telefone que no review vocês vão entender porque que ele merecia uma atualização, tá? Voltando, ele tem essa tela IPS LCD, tá? Padrão de Motorola, muito padrãozinho de Motorola. Ela tem sim aquela... Como é que eu posso dizer? A Max Vision, né? Só que ao contrário dos telefones da Motorola padrão, esse daqui ele é HD, ele não é Full HD,
tá? Ele já é um chipset de 64 bits, hoje em dia eu acho que não tem mais nenhum telefone de 32 bits. Ele tem um processador octa-core, tá? Ele tem uma GPU que é uma PowerVR GE8320, tá? Ela gira 650 MHz, tá? A memória RAM dele é 4 GB, tá? Naquela LPDDR3. E segundo a Motorola, tá? São 64 GB e 49 GB disponível para uso com direito, tá? A um cartão micro SD de até 512 GB. E aí, como é de praxe para qualquer pessoa que faz unboxing e review de telefone, nós temos que fazer a abertura da gavetinha, tá? A abertura aqui na lateral, tá? O slot, ele é um slot não híbrido, mentira, ele é híbrido, tá? Tá com um chip aqui, ó, da minha operadora, como eu disse, o telefone é meu, mas tá aqui, ó. Ele é cartão de memória grande, na superfície grande o chip dobrado e mais um chip. E ele tem sim a borrachinha vermelha de proteção, que não protege tanto assim, mas dá uma proteçãozinha bacana, então é um aparelho interessante para o uso, tá? Não é um aparelho ruim. Vamos fechar a gavetinha, pronto. Vou religar o aparelho e vamos trabalhar agora com relação a todas as configurações dele, beleza? Voltando, a tela dele tem 6,5 polegadas, né? Como eu disse, ela é uma proporção de 20 por 9, tá? Como eu disse, ele tem uma tela HD de 720 por 1600. Hello, Moto. Olha, tem 270 ppi, né? Proporção de densidade de pixels. A taxa de atualização dela também, né? Como toda tela HD e não Full HD, ela é de 60 Hz. Como eu disse, ele suporta 2G, 3G e 4G. É 2 chips nano SIM ou chip cartão de memória, tá certo? Aí, ó, aparentemente, tá? Vou falar pra vocês, assim, apesar de ser um telefone básico, ele não faz parte da linha dos intermediários. Ele é um telefone que tem uma construção muito boa, dá pra verificar aqui, ó, o botão do power, ele tem um relevinho, tá vendo? A construção do dock de câmeras, tá? O projeto cooktop da Motorola é bom. Aqui, ó, onde tá o M da Motorola, é sim o sensor de impressão digital, ele é muito responsivo, muito bom. Aqui embaixo, ó, microfone e entrada USB tipo C. Na lateral, os dois sistemas de botões, tá? Botão power, botão volumes. Na parte de cima, entrada fone de ouvido. Na outra lateral, entrada do SIM card e botão dedicado, tá? Saída de áudio aqui atrás. É uma das reclamações desse telefone, mas a proposta dele de ser um básico acima da média e de ser um básico que vale a pena comprar, ele é interessante, tá? Porque assim, se eu tirar, e eu tenho um review feito do Redmi Note 11, que eu vou colocar aqui, se você colocar a configuração dele perto da do Redmi Note 11, você só vai ter de diferença a favor do Redmi a questão da tela, que é uma AMOLED, tá? E a questão do áudio estéreo, que aí eu sou obrigado a concordar que o áudio estéreo faz muita diferença. E o processador. O processador do Redmi Note 11 é um processador muito bom, é um Qualcomm Snapdragon. Enquanto esse daqui, ele tem um MediaTek, o Helio G25, desculpa, tá? É o Helio G25 de 12 nanômetros. E às vezes, né, 12 nanômetros contra um telefone que tem 8 ou 6 nanômetros. Por incrível que pareça, nos nanômetros, menos é mais. Então, quanto menos nanômetros você tem, melhor a chipset responde, tá certo? Vamos configurar esse telefone então, e aí daqui a pouco a gente já conversa. Então, enquanto o telefone está atualizando, eu vou passar umas outras coisas. Oi, tô aqui, minha mão.
Eu vou passar umas outras coisas ele, ó. Ele está fazendo o backup dos meus aplicativos, foram instalados 5 de 111. Deixa-me passar primeiro uma informação. Por que eu resetei o celular agora? Porque assim, eu preciso pensar no aparelho como um aparelho que eu uso, é do meu uso. E depois que a Google inventou o backup, você não precisa, digamos assim, ter alguns sofrimentos com o telefone. Por exemplo, todo telefone meu, tá? Todo telefone de minha propriedade, com aproximadamente 1 ano de uso, eu reseto. Não interessa o que aconteça, eu faço o backup dele, certo? E procuro reverter ele para a condição de novo. Por que eu faço isso? Porque quando você tira ele para a condição de novo, você deixa ele, como é que eu posso explicar? Deixa ele mais limpo. Muito do lixo eletrônico dele vai embora. Fica só o que é salvo: foto, vídeo, música e as configurações de calendário. Como é que eu posso explicar? Calendário, agenda, essas coisas ficam. O restante vai embora. E é quando você faz isso, você dá aquela limpada no telefone, ele gira melhor. Se a intenção é fazer um review do telefone para ver como ele se comportaria, por exemplo, caso você compre, porque ele ainda existe esse aparelho à venda, entendeu? E nós estamos o quê? Dia 19 de novembro de 2022. Ele ainda está à venda, você consegue ainda achar em Amazon, Americanas.com, etc., por um preço até interessante, tá? Em torno de 800, 900 reais. Então eu deixei ele em estado de novo, somente para que a gente teste como ele seria novo. Talvez algumas coisas dele não estejam a contento, mas tudo bem, tá? Porque assim, é um telefone que ele foi utilizado para alguns usos maciços. Eu trabalho de madrugada, eu faço entrega por aplicativos, eu tenho muito aplicativo instalado, como eu disse, eu tenho 111 aplicativos instalados, por exemplo, no Moto G60. E o backup está sendo feito nele. Eu não sei quantos desses aplicativos estavam nele, mas se eu tenho 111 no Moto G60, vamos ver se cabe. Às vezes cabe, tá? Enquanto isso, eu quero testar uma outra coisa nele. E aí nós vamos falar das câmeras, tá? Por quê? A traseira dele tem um conjunto com três vagas, só que são 2 câmeras e mais o flash. Essas câmeras, elas são as seguintes: a principal, a maior, tem até a marcação aqui, eu não sei se é possível ver, mas ela tem uma marcação escrito 48 megapixels, tá? Não sei se eu consigo dar foco suficiente nisso. Aí tem a segunda câmera, que essa é a câmera macro, tá? Ela tem a abertura de 2.4. A resolução da câmera com os 48 megapixels é 8.000 por 6.000 pixels, certo? A gravação de vídeo na câmera principal dela é Full HD, tá? Ela grava 1920 por 1080 com 30 frames por segundo, certo? Ela tem uma abertura focal de 1.7, tá? A câmera, ela tem autofocus, ela tem o touch focus, ela estabiliza a imagem digitalmente, ela tem zoom digital, certo? Ela tem detecção facial, né? Detecção de sorriso, e ela também tem HDR foto em ambas as câmeras, tá? A câmera frontal, ela tem 5 megapixels, tá? Com resolução de 2560 por 1920. Ela grava vídeo em Full HD, tá? E a abertura é de 2.2, tá? Então agora a gente vai brincar um pouquinho e tirar algumas fotos com ela, certo? Vou abrir o aplicativo aqui e inicialmente vou verificar primeiro a questão de brilho de tela, porque esse telefone ele vem com a grande capacidade de já vir com brilho automático da tela, certo? Tá desativado, por incrível que pareça. Eu acho que é por causa das minhas configurações que eu não gosto de brilho automático, tá? Em relação ao telefone, o Moto E7, vamos pegar aqui a versão do Android, tá vendo? Android 10, isso não mudou, não foi atualizado. Aliás, que falha, hein, Motorola? Pelo amor de Deus, a pessoa gasta R$1.000 num telefone e vocês sequer passaram o telefone para o Android 11. Mas vamos lá, né? Vamos tratar das câmeras.
certo? Eu vou colocar aqui nas configurações marca d'água. Que aí na marca d'água a foto fica mais interessante, certo? E vamos lá, olha. Primeira foto, câmera principal, tá? Apesar de não parecer aqui um ambiente que tá bem escuro, eu já prevendo que eu ia tirar fotos, eu coloquei câmera no modo Night Vision, certo? E agora eu vou buscar a câmera macro. Vamos testar a capacidade dessa câmera macro agora. Deixe-me posicionar o telefone. Eu vou pegar a minha Ferrari Scuderia comemorativa do GP1000 e vamos ver se eu consigo dar foco na anteninha dela. E essas fotos eu vou colocar já no vídeo. Eu estava pensando em colocar no Google Drive, mas a intenção de colocar no Google Drive me atrapalha um pouco. Então eu vou deixar já a foto no vídeo. Na edição, cada foto dessa que eu tirei, eu já vou deixar, certo? Câmera frontal. Ah, tem um modo retrato, eu esqueci disso, tá? Ela ainda tem um modo retrato que ele utiliza a câmera de 2 megapixels do macro para fazer o sensoriamento. É que não é assim, o modo retrato na Motorola, ele não é algo muito viável, tá? Algumas vezes você dá o foco na imagem, eu vou dar o foco na Ferrari aqui, ó. Processor, imagem tirada, vamos trocar de foto. Então nós vamos para a câmera frontal. E aí na nossa câmera frontal nós estamos aqui, ó. E vamos testar até o nível de destruição da imagem com a luz da ring light acesa. Pronto. E vamos colocar no vídeo a qualidade dos detalhes dessas imagens, tá certo? Próxima fase da gente agora vai ser falar sobre bateria e sobre as capacidades que esse telefone tem como um geral. Então voltando a falar dessa belezinha, tá? Ele tem conexões, primeiramente ele tem a conexão USB tipo C, tá? O conector é o reversível, então, ou seja, tanto carrega como faz OTG, tá? Ele tem conexão de áudio de o plug de 3.5 milímetros, tá? Ele é P2. Ele tem Bluetooth 5.0 a 2DP, tá? O Wi-Fi é o Wi-Fi 2.4 GHz, né? Não é o Wi-Fi 5 nem o Wi-Fi 6. Ele tem o Wi-Fi Hotspot. O GPS dele já é o Geotag, GLONASS e o Galileu, tá? Sensores os básicos, tá? O acelerômetro, o desbloqueio, né? O reconhecimento facial, que não é o igual ao do iPhone. Por favor, não fiquem usando só ele, tá? Ele tem sensor de luminosidade, tem sensor de proximidade. E aí nós vamos chegar no quesito que para muita gente é o mais importante desse telefone, tá? Bateria. Ele tem uma bateria de polímetros de lítio, é a fixa, ela é presa aqui atrás, não tem como abrir. A maioria dos Moto E você consegue abrir a tampa traseira, tá? Ele tem 4.000 mAh, o carregador dele é um de 10 watts, ou seja, ele tem 5 volts a 2 amperes. Essa é a conta para você medir watts, tá? O carregador do Moto G60, por exemplo, tá? Ele é um carregador de 20 watts, então ele tem 5 volts de voltagem e mais 4 amperes. 5 vezes 4, 20. Essa é a conta. Existem umas amperagens meio quebradas porque a voltagem é a mesma, mas a amperagem não é, tá? A voltagem é sempre 5 volts, a amperagem é que muda e às vezes tem
tipo 4, alguma coisa, e aí ele vai, tá certo? Os controles de chamada são os padrões, tá? Escagem de voz, gravador de voz, comando de voz, ele tem o SMS, MMS, e-mail, push mail, tá? Ele tem viva voz, faz videochamada, tem os polifônicos e personalizados como ringtones, os navegação, tá? Via web, ele faz HTML, XHTML, HTML5, tá? Antena interna. E as cores que ele tem são essas: cinza mineral, a aquamarine e a coral, que eu vou tentar colocar as imagens aqui, procurar as imagens oficiais da Motorola, tá? E fora isso, ele tem certificações da SAR, né, de taxas de radiação, mas em poucos lugares a gente consegue localizar essas informações. A gente sabe que tem, porque normalmente aparelho nenhum consegue ser homologado sem a SAR, tá? A Google Assistente funcionando por causa do botão dedicado, tá certo? E vamos dar um passo adiante quando os aplicativos estiverem instalados. Se você puder ver, ó, já estão aqui, ó. Aqui o WhatsApp Business, tá? O Waze e o iFood para entregadores. E por enquanto não apareceu mais nenhum outro aplicativo. Enquanto ele atualiza esses dados, eu fico aqui fazendo vários nadas e testando mais ele, e daqui a pouco a gente volta. Então vamos às considerações finais sobre esse garoto aqui, né? O Moto E7 64 GB, que não é o Moto E7 comum, que só tem 32 GB, e também não é o Moto E7 Plus, que tem também 64 GB, mas tem configurações um pouco melhores, tá? Eu gostaria de destacar algumas coisas. Por exemplo, a ótima empunhadura dele, tá? Se você fizer a comparação, por exemplo, com o Moto G60, o Moto G60 ele tem aproximadamente 1 centímetro a mais aqui em cima e, sabe, ele é um telefone bastante pesadão por causa também da sua bateria de 6.000 mAh. Então nós vamos fazer as diferenciações, tá? Primeiramente, o que vai caracterizar o Moto E7 como um telefone básico são as configurações, certo? Inicialmente, o acabamento dele, tá? Ele já beira do intermediário, do básico para o intermediário, então o acabamento é em plástico, mas é muito bem acabado. Eu não consigo explicar, eu sei que é muito bonito. Assim, não dá pra ver, assim, você precisa ver pessoalmente pra você entender, tá? Mas assim, o acabamento dele, sim, é muito bom. Inclusive, o acabamento com a tela Max Vision, ele é muito bom, apesar da tela só ser HD e não ser Full HD. Mas ele filma em Full HD e as fotos dele são muito boas, tá? Como eu coloquei nas imagens, vai ser possível perceber que ela responde bem mesmo no ambiente que está escurecido naturalmente, tá? Porque assim, é muito fácil você fazer reviews e unboxings de telefone testando em ambiente claro. Na claridade, desculpa, até uma batata tira foto. Nesse caso aqui, você tem um telefone que sim, ele tem configurações de telefone básico, ele só tem 4.000 mAh. Hoje a maioria dos intermediários estão na casa dos 5.000 de bateria, tá? Um intermediário mais potente, por exemplo, o meu Moto G60, ele tem 6.000 de bateria. Tem um Samsung que ele tem 7.000 de baterias, mas esses já estão telefones que estão na casa dos 2.000, tá? Esse aqui, por exemplo, ele está na casa dos 900, 800. E ele te oferece resolução boa de imagens e de filmagens, tá? Tanto na frontal quanto na traseira. Ele tem algumas funções que são bastante interessantes. Deixe-me verificar se eu consigo colocar aqui na câmera e você vai entender porque ele tem o mais aqui. Vamos ver se eu consigo colocar o PIP. Que ele tem configurações de PIP. Eu não vou saber colocar, mas alguns tem, tá? E aqui, ó, se você for olhar aqui na frente, aqui na tela aqui, ó, você consegue ativar o HDR e desativar. Você consegue colocar o detector de sorriso, colocar timer na câmera, flash. E aqui tem as configurações dele do jeito que eu deixei, tá? Padrãozinho, padrãozinho. Eu não fiz nenhuma modificação nele. Mas esse telefone é bom. Por incrível que pareça,
mesmo depois de 2 anos, e mesmo depois de a Motorola não ter dado nenhuma atualização, que é o maior erro para esse telefone, o fato dele não ter Android 11 é um problema. Ele podia ter sido atualizado até o 12, porque ele tem espaço de hardware suficiente para que ele fosse colocado. Entendeu? Então, assim, a gente tem algumas críticas pesadas à Motorola em relação a isso, mas sim, este é um telefone que, para quem não quer sair do intermédio, do básico e ir para o intermediário, ele é bom. É um telefone que pode não parecer, ele não tem nenhum arranhão, nenhuma marca, mas é um telefone que passa pelo menos 6 horas por dia preso num suporte na minha moto. Ele suporta. E eu passo muito tempo com ele ligado, com a tela ligada. Eu passo muito tempo com vários aplicativos ligados. iFood, Lalamove, Uber Eats, antigo Uber Eats, né? Uber Driver, aplicativos de entrega, o Waze e o Google Maps ficam abertos. E ao mesmo tempo, no intervalo de tempo que eu não estou fazendo nada, eu fico ainda assistindo vídeos no YouTube. Eu consigo acessar redes sociais. Eu faço bastante coisa com esse telefone que com intermediário eu consigo fazer, mas pagando muito mais caro. Se eu levar em consideração a 800, 900 reais por um telefone tão bem acabado, o telefone intermediário mais barato que tem está na casa dos 1.200, que é o Galaxy A23 e o Motorola G22. Então, assim, às vezes não vale a pena. Lembrando que o A23, o G22 e o Redmi Note 11, todos eles têm o mesmo sistema de câmera. A diferença vai estar, às vezes, na chipset, no caso, né, no processador em si. Porque esse ele tem um Helios, que se eu não me engano é o mesmo do G22, só que, por exemplo, o A23 da Samsung, ele já está com Qualcomm Snapdragon. Então, assim, é uma questão de escolha, preço versus produto a ser utilizado. Qual a sua funcionalidade? Qual a sua usabilidade? Para minha, ele foi bem e roda bastante aplicativo aberto sem eu precisar fazer no Task Killer. Isso é bom. Isso, por incrível que pareça, é bom. Talvez a grande ressalva desse telefone seja ele não ter nem atualizado para o Android 11 e não ter tido sequer a previsão para o Android 12. É a falha pesada da Motorola. Infelizmente tem telefone que a Motorola não atualizou até hoje e esse é um deles. É a única decepção desse telefone em si. Fora isso, tá tudo bem. A única decepção, como eu falei, é essa e depois dessa, né? Até a próxima.